Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum. E agora ouviremos e juntos meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse trecho, essa parábola, dessas 10 virgens, imprevidentes e previdentes. E o sinal que diferenciava uma da outra era tinha uma realidade de uma preocupação, de um cuidado, de um zelo com as lâmpadas, com a chama da lâmpada, que era alimentada com óleo. O óleo aqui era a grande fonte para que a chama ficasse acesa. E elas tinham que esperar o noivo. Essa passagem ela tem um caráter profundamente escatológico. Nós podemos já olhar com esse olhar dessa esperança que o cristão, eu e você, somos chamados, a nossa fé que é o fundamento da esperança. A fé é uma realidade que recebemos e ela é o fundamento de um esperar. Ela nos dá a credibilidade, o crer numa espera de algo que está por vir, Aonde está a nossa esperança, Dessa realidade que ainda é aberta. Então, a nossa fé, aqui a lâmpada, o fogo, essa lamparina é a nossa fé, do qual nós temos que vigiar, temos que viver ela com qualidade, viver ela de uma certa forma com vivacidade. Essa fé que deve estar movimentada em nosso coração, em nossa vida, em nosso interior, em nossa mentalidade, em todo o nosso ser, nas nossas atitudes. A fé ela é algo que deve estar movimentando. A fé não é algo estático, porque a nossa fé é fé pascal e a fé é algo vital. E tudo que é a vida, tudo que tem vida, tem movimento. E essa fé que nos aponta para uma esperança. E há algo já realizado na nossa fé, a nossa salvação. Nós somos salvos pela fé, como diz São Paulo. Contudo, há algo por realizar, que é a recapitulação de todas as coisas, a volta do Senhor, é a nossa esperança. E como São Paulo também diz na carta aos Romanos, a esperança não engana. Queridos, é interessante isso. Olhar para esses 2 tipos, que é apresentado no nosso Evangelho, é perceber a diferença de uma da outra era que as previdentes tinham a preocupação de ter uma reserva de óleo, as outras não. Os padres da igreja sempre interpretaram esse óleo também como uma figura do Espírito. O óleo também
tem essa imagem do Espírito, o Espírito que movimenta a nossa fé. E aqui nós podemos relacionar aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica, que a vida cristã, ela também pode ser denominada como a vida no Espírito. Então, esse movimento, né? E de fato, se você perceber, as imagens, os símbolos que o Espírito Santo é tratado tanto na Sagrada Escritura como na tradição cristã, sempre são movimentos, são símbolos que requerem um movimento, né? Por exemplo, o vento, né? A água, né? A pomba. O Espírito, ele é sempre simbolizado por realidades diversas, porque o Espírito não tem uma forma fixa, mas todas elas em comum é um movimento, de movimentar a nossa vida em vista da salvação. Em contrapartida, se percebermos uma das coisas que a realidade do pecado, das nossas más tendências, é a estagnação. A gente paralisa, né? Eu escuto muito como padre essa realidade do desânimo, da tristeza, muitas das vezes, e todas elas têm um sinal de uma estagnação, de um deixar de fazer, de um parar de servir, de um deixar de rezar, porque a realidade, muitas das vezes, do pecado leva sempre por uma realidade de paralisia. Peçamos essa graça ao Senhor, que Ele nos toque nas nossas feridas e principalmente nos devolva a vida, nos devolva a esperança, que o Espírito do Senhor possa movimentar o nosso interior, a nossa vida e nos levar de volta a sermos homens e mulheres que esperam na esperança alegre e previdente, porque o noivo está às portas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.